Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre infográfico. Oi, Jéssica querida, tudo certo aí? Infográfico na tela, então. Objetivos: ler e interpretar gráficos com o auxílio de material em linguagem verbal e não verbal. Fazer a comparação entre textos. De que maneira? Reconhecendo suas características no modo de tratar a informação. Diferenciar as partes principais e secundárias do texto. Gráfico na tela, gráfico do IBGE Educa, né? Já temos aqui a quantidade de indígenas na população brasileira, observando que o gráfico está em quadradinhos, cada quadradinho equivale a 10 mil pessoas, e os números falam por si. Então, eu tenho 896.917 indígenas, e aqui, olha só que bacana, tanto em números como em cores, eu já vejo que os números estão muito próximos, né? Então, quantos indígenas existem no país? Onde vive? Qual a diferença entre terras indígenas e agrupamento de indígenas? Já parou para pensar sobre isso? A reportagem contra a Covid-19, IBGE antecipa dados sobre indígenas e quilombola, nos ajuda a responder. Então, eu tenho aqui da editora Séries Especiais, por Alexandre Barros, né? O seguinte texto: o IBGE estima que no Brasil existam 7.103 localidades indígenas e 5.972 localidades quilombolas em 2019, de acordo com a base de informações geográficas e estatísticas sobre os indígenas e quilombolas, feitas a partir da base territorial do próximo censo, adiado para 2021 e do censo de 2010. O estudo mostra que as localidades indígenas estão distribuídas em 827 municípios brasileiros. Do total de localidades, 632 são terras indígenas oficialmente delimitadas. O restante constitui 5.494 agrupamentos indígenas, sendo 4.648 dentro de terras indígenas e 846 fora desses territórios. As demais, 977, são denominadas outras localidades indígenas, aquelas onde há a presença desses povos, mais uma distância mínima de 50 metros entre os domicílios. Temos aqui um recorte para você poder entender melhor. Então, qual que é o nosso recorte? De acordo com os dados do censo de 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram indígenas. Desse total, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. O gráfico, que aqui está, como ele é formado? Você já se deu conta de como é a formação do gráfico? Então, vamos ver. Dados, formato específico, nesse formato aqui de quadradinhos, para você até poder comparar visualmente. Legendas. Então, eu tenho uma iconografia de peninha para simbolizar os indígenas, né? A quantidade de indígenas na população e os quadradinhos que mostram a cada 10 mil pessoas. Percebendo que aqui no meio eu tenho um quadradinho quase totalmente verde, com um pouco de azul, mostrando então onde se encontra o gráfico. E aqui no final, ó, falta uma partezinha branca. Esse gráfico está disponível no IBGE Indígenas, tá? Para vocês darem uma olhadinha melhor depois. Eu tenho outros tipos de gráfico? Tenho. Então, os gráficos mais utilizados, quais são? Claro, tem uma infinidade de outros modelos, né? Eu coloquei alguns aqui. O gráfico de colunas, por exemplo, eu vou ver frequência, né? HDL, num intervalo medido. Eu vou ter aqui o faturamento de vendas, ó, de janeiro a dezembro, né? E daí compõe a famosa linha. Visualmente, fica fácil de ver quando caíram as vendas, quando aumentaram, por isso ele é nesse formato. O transporte para a escola, eu tenho o famoso gráfico circular, popularmente chamado de grafo pizza, né? Que mostra que o transporte para a escola, 50% autocarro, 33%, 17% de carro. Então, os principais elementos que estão
em qualquer tipo de gráfico são números, títulos e fontes, né? E eu posso comparar isso analisando os gráficos. Nos gráficos de coluna, geralmente usam duas cores para você comparar, tá ok? Elementos gráficos. Quais são, então, os elementos importantes na construção de um gráfico para que eu possa, então, ter uma tratativa da linguagem verbal e não verbal? O título, na maioria dos casos, possui um título que indica a que informação se refere. A fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, juntamente com o ano da publicação. Tenho também, números, o mais importante, pois é deles que precisamos para comparar as informações dadas pelos gráficos, usadas para representar quantidades como o tempo, mês, ano, período, e as famosas legendas, como no caso aqui, eu tenho a legenda italiano, francês, alemão, inglês, espanhol e outros, e as respectivas cores. Por exemplo, o vermelho são os franceses. E o título mostrando que turistas segundo a nacionalidade. Então, essas legendas nos auxiliam muito na leitura das informações, porque o uso de cores, né, nas legendas não me ajuda. Vamos imaginar que eu quisesse ver dos ingleses. Eu tenho aqui, em roxo, 12%. Outros está aqui figurando em amarelo. Percebe? E o infográfico? O infográfico, que é cada vez mais utilizado em revistas e no dia a dia, o que ele traz? Ele traz uma comunicação para criar o aspecto visual. E a infografia envolve que conceito moderno? Um conceito de imagem com texto para oferecer o quê? Uma melhor percepção ao leitor. Então, aqui eu tenho o infográfico energia solar. Tenho a fonte, conforme já disse que é importantíssimo, o painel solar, e quando foi acessado. Coletando a energia do sol. Além do mapa, da corrente elétrica, do painel solar aqui, né, não é social, a fazenda de painéis solares, como que acontece essa coleta da energia do sol, eu tenho aqui a explicação. Nesse infográfico, a leitura se dará de que maneira? Focando a relação entre a linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, o que é um semicondutor? Tem aqui a explicação. O que é a alimentação da rede? Tem aqui. E vem justamente, além da iconografia do desenho, a explicação, algumas outras imagens mais detalhadas. O termo infográfico vem do inglês. E o que significa? Information Graphics. E o seu uso revolucionou o layout das páginas de jornais, revistas e sites. Eu tenho esse dado, né, da ab.org. Com isso, chegamos à atividade 1. E o que a gente quer? Saber o que o infográfico explica. Então, o que as setas vermelhas aqui do alto, indicam? Você consegue perceber? Faz aí que eu já volto gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo a questão. O que o infográfico explica? Então, eu já sei que o infográfico explica sobre a coleta da energia do Sol. E o que as setas vermelhas no alto indicam? Além de indicar como que essa luz solar é refletida, eu posso sintetizar numa resposta única. O infográfico acima explica a captação da energia solar. De modo que eu tenho, então, toda a explicação aqui do infográfico. Seguimos para a atividade 2. Interpretando o infográfico, eu quero saber, segundo o infográfico, a produção de energia solar gera algum resíduo? Há poluição? Analisa, vê, comenta com o colega, que eu já volto gabaritar contigo. Voltei. E veja aqui, a questão é, se o infográfico, né, mostra
sobre a produção de energia solar e se ela gera algum resíduo. E se há poluição? Não há poluição nem energia, nem geração de resíduo. Por quê? É uma questão de reflexo apenas, tá ok? Então tá bem certinho aqui para você deduzir. E quanto aos tipos de infográficos? Será que existem tipos? Existem sim, acompanhe. Eu tenho os infográficos interativos, que possuem elementos que permitem ao leitor interagir com o conteúdo, como títulos clicáveis, menu, linha do tempo. E além de serem mais atrativos visualmente, ajudam na compreensão, já que o usuário decide que forma, né, ele vai ler o gráfico, se ele vai estar estático, se é composto, como que vai ser. Então, o gráfico do infográfico estático, ideais para transmitir informações mais simples, uma variação numérica, pode ser utilizado para explicar conceitos mais complexos como organograma de uma organização, por exemplo. Como não permitem que o público interaja com o conteúdo, a peça deve direcionar a leitura do visitante para não comprometer a compreensão do conteúdo. Chegamos à atividade 3 e olha aqui, um gráfico que caiu no Enem, da revista Super Interessante. Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Então, da leitura do infográfico, depreende-se dois tipos de amizade: virtual, assimétrica e assimétrica, e ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação da reciprocidade, a segunda se baseia em quê? Leia bem aqui as questões do infográfico e deduza a resposta. Eu volto a seguir, conferir contigo, combinado?
voltei. Lembrando que, para dar conta de interpretar um gráfico, um infográfico, nós temos as famosas dicas aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. O infográfico tem informações focadas na leitura. Então, ele vai focar a relação entre linguagem verbal e escrita. É preciso observar bem isso. O que mais quando eu estou analisando um gráfico? Os números, porque é deles que precisamos para ver as informações reais, como quantidade, mês, as legendas, né? Os títulos que o gráfico, o infográfico produzem, né? Na maioria dos casos possuem a indicação a que se refere. A fonte é muito importante. Então, quando eu pego um gráfico, eu tenho que ver qual é a fonte, ou seja, de onde essas informações foram retiradas. Recapitulando aqui os elementos do gráfico e do infográfico para análise, inclusive, né? O Enem cobra muito isso. O título, a fonte, vou ver o número, a legenda. O que mais que eu vou fazer? Vou fazer a leitura olhando o quê? A relação entre a linguagem verbal e não verbal. Com isso, eu chego ao meu infográfico aqui, ó, da amizade pós-moderna. Ele foi adaptado, a foto é do Enem e está em tons de cinza. O que eu observo? O título. O que diz o título? Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em dois tipos de relação. Primeiro, linguagem verbal na tela. Amizade simétrica. Conceito dessa amizade. É recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. Segundo conceito, colocado aqui em linguagem verbal. Amizade assimétrica, ou seja, não é recíproca, eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão e posso, inclusive, fazer sem que você saiba. Aí eu tenho alguns exemplos de redes sociais. O Facebook, o falecido Orkut, né? O LinkedIn, o MSN. E aí eu tenho aqui também, ó, privacidade. Você decide quem terá acesso às informações. E contra, reduz a possibilidade de conhecer gente nova. Aqui eu tenho, então, na amizade simétrica, torna muito mais fácil a formação de laços com a comunidade. E contra, é mais difícil de virar amizade íntima, pois a interação é pública. Com isso, eu posso gabaritar o quê? Que a segunda facilita a interação entre pessoas em virtude do quê? De interesses comuns. Então, a segunda vai fazer isso. O que aprendemos? Gráficos são alimentados por dados estatísticos e apresentam formatos específicos e legendas explicativas. Para interpretar, nós precisamos o quê? Fazer análises. E os gráficos constituem textos que podem trazer uma interpretação da realidade. Neste vídeo falamos sobre infográfico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.